cotação, valor de referência, parâmetro do valor do mercado, tudo isso faz parte de um banco de preço. Esses são pontos que geram dúvidas quando o assunto é a elaboração de um edital de licitação ou até mesmo a venda de determinado produto. No entanto, a tarefa de lidar com essas questões pode ser simplificada com um bom uso de um banco de preço. Meu nome é Alisson e hoje vamos falar sobre banco de preço. O preço é um ponto crucial em um edital para licitação, inclusive porque algumas das suas modalidades são definidas justamente em razão do valor, como é o caso da licitação do tipo pregão, na qual vence a disputa a empresa que oferecer o produto com o menor custo aos cofres públicos. Mas em licitação que seguem outros critérios principais, o preço continua sendo um fator essencial, já que os gastos não devem onerar as entidades públicas. O preço permeia todas as fases da licitação, da elaboração do edital, passando pela concorrência e terminando no resultado da empresa vencedora da licitação. Por isso, é preciso estabelecer um ponto de referência ao redor do qual esses vários processos acontecerão. E aí é que entra a grande utilidade do banco de preço. Nesse vídeo você vai entender melhor o que é e como usar o banco de preços em uma licitação. E para começarmos, o que é um banco de preço? O banco de preços é uma ferramenta oferecida para agilizar a vida de gestores públicos, administrativos e também de fornecedores que utilizam para verificar o preço de compra dos órgãos. Além de trazer segurança nos dados apresentados, a ferramenta simplifica o trabalhoso processo de cotação, a base para estabelecer um valor de referência para o bem ou serviço a ser contratado. Cotação de preços para que o edital seja lançado, uma espécie de pesquisa de orçamento do valor de mercado dos bens ou serviços que os órgãos públicos desejam contratar precisa ser feita. Trata-se precisamente da chamada cotação de preços. A pesquisa com uma variedade expressiva de fornecedores e também de preços dos seus produtos. No caso, o que regulamenta a cotação é a Instrução Normativa publicada em agosto de 2020 pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e o Governo Digital do Ministério da Economia. Nela consta que o responsável por essa pesquisa deve apresentar 3 ou mais preços, sendo que a complexidade do objetivo a ser licitado deve reger as necessidades do número de dados a serem coletados. A cotação é essencial porque a partir dela é que se estabelece um preço médio do produto ou bem, ou seja, um valor de referência pelo qual o produto demandado é usualmente vendido no mercado. Na consulta dos preços, esses últimos devem expressar a tendência do mercado e não, por exemplo, os valores mais altos. Então, imagine que você é o responsável por realizar essa cotação. Pense no trabalho de entrar em contato com várias empresas que compõem o nicho de determinado produto ou bem a ser contratado para que você consiga levantar pessoalmente os valores praticados. É nesse ponto que o banco de preços se torna uma ferramenta extremamente útil. O responsável pode acessar essa ferramenta onde os preços já estão devidamente apresentados. Isso contribui para suas tarefas seguintes e a gente vai te mostrar o porquê. O primeiro ponto é a simplificação do uso de banco de preço. Na instrução normativa, consta que as seguintes fases devem ser realizadas e documentadas pelo agente responsável pela cotação. A primeira delas é a identificação do agente responsável pela cotação. O segundo ponto, a apresentação das fontes consultadas. Terceiro ponto, a série de preços consultados. Quarto ponto, método matemático utilizado para o valor da elaboração do valor médio. E
o quinto ponto é a justificativa acerca da metodologia utilizada e dos critérios de exclusão dos preços impraticáveis. Como esses pontos esclarecem a apresentação dos dados, deve ser devidamente sistematizada e organizada. A consulta dos preços em uma plataforma especializada já demonstra seus benefícios na simplificação das fases previstas pela instrução normativa. Utilizando o banco de preço, o gestor tem acesso a um número maior de preços e empresas, o que acrescenta mais consistência na sua cotação. Isso é importante porque, conforme o mesmo documento de regulamentação, os números levantados devem ser confiáveis e representativos dos valores praticáveis no mercado. Com essa acessibilidade e planificação dos dados que o gestor precisa, a elaboração de séries se torna mais simples. Isso sem contar a própria apresentação das fontes validadas pela confiabilidade das empresas que fornecem esse serviço. No caso de pesquisa direta com os fornecedores, imagine mais uma vez o trabalho e a papelada para conseguir apresentar os dados coletados com uma transparência e organização, sem contar o maior tempo necessário e talvez até mesmo a apresentação dos preços em um escopo menor. Assim, o banco de preço agiliza a cotação, já que o próprio acesso aos dados é simplificado e ainda garante que os preços levantados estejam totalmente atualizados. Um segundo ponto é o preço médio na montagem da licitação. O objetivo final dessa cotação de preços é o estabelecimento de um preço médio do produto ou bem. Será esse preço médio que guiará a disputa entre as empresas. Esse valor servirá de parâmetro definindo tanto as possibilidades de gasto do governo quanto a própria possibilidade das empresas de definirem a sua participação na disputa, tendo em mente se estão ou não aptas a fornecerem o objeto dentro desse parâmetro de valor previamente definido. Para estabelecer o valor médio que expressa o estado de mercado de modo geral, o gestor deve utilizar um método matemático, geralmente a média aritmética. Outros métodos podem ser utilizados desde que sejam devidamente justificados na documentação. Mas fica evidente de que maneira a qualidade e confiabilidade desse valor médio depende não apenas do método matemático, mas também dos valores praticados e cotados que são a base para a realização desse cálculo. Essa média deverá então expressar um valor real e justo a ser pago, excluindo os chamados valores impraticáveis e inconsistentes, assim como o sobrepreço. Bom, e para saber mais sobre o assunto, continue acompanhando aqui a gente do Compras BR, que possuímos um banco de preço reconhecido e confiável. O Cotações BR é uma marca do Compras BR que te possibilita automatizar e agilizar os processos de pesquisa de preço, consultando os valores que são praticados em sua região ou até mesmo em níveis estaduais ou federais. Em nosso canal você também encontra outras informações sobre licitações e mantém um contato com uma equipe especializada e também com o nosso suporte que você precisa, seja como comprador ou como fornecedor, para todas as fases envolvidas em um processo licitatório. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Até a próxima!